A seguir, Hora da Notícia. Passo Fundo registra a primeira morte por H1N1 neste ano. Você sabe como se alimentar adequadamente para aumentar a imunidade? Hoje nós vamos apresentar o prato antigripe. A Prefeitura de Passo Fundo lançou ontem um novo edital para o transporte público do município e quem vai falar sobre esse assunto com a gente aqui no Hora da Notícia é o Procurador-Geral do município, Adolfo Freitas. E ainda nesta edição a gente mostra um espaço para se alimentar, dormir e ter a possibilidade de um recomeço. É a casa de passagem para pessoas em situação de vulnerabilidade. Hoje é quinta-feira, é 11 de julho, é Hora da Notícia. Um homem de 37 anos morreu vítima da gripe H1N1 em Passo Fundo. Foi o primeiro caso de óbito registrado pela Coordenadoria Regional de Saúde no município. A morte ocorreu no dia 2 de julho e o laudo confirmou a causa da morte esta semana. O Núcleo de Vigilância Epidemiológica monitora 77 casos suspeitos de contaminação pelo vírus H1N1, sendo que 5 casos já foram confirmados. A cobertura vacinal em Passo Fundo chegou a 84,55%. No estado, o vírus da gripe já matou neste ano 12 pessoas. E olha, as gripes e resfriados são muito comuns nessa época, mas é possível prevenir ou até mesmo evitar as doenças com uma alimentação adequada. A gente preparou uma reportagem que vai mostrar agora como é o prato antigripe ou antirresfriado. Olha só. Gorro, casaco, cachecol, luvas, roupas e mais roupas para se proteger do frio. A queda nas temperaturas é sinônimo de aumento das gripes e resfriados. Nariz trancado, febre, tosse, muita tosse, dá para até perceber o pessoal em geral com tosse. No inverno, gripes, resfriados, já pegou? Sim, sempre. É normal. Neste período, aumenta a circulação de vírus e bactérias que sofrem mutação todos os anos. Pessoas com doenças crônicas, como rinites, alergias ou asma, por exemplo, são as mais atingidas. Essa é uma época bem típica de ter infecções virais, né? Infecções bacterianas, pneumonias, resfriado, a própria gripe, né? Então agora que começa a surgir essas doenças infecciosas e na mudança de tempo também a pessoa fica mais suscetível a ter. Para quem tem a saúde estável, não passa por processos de emagrecimento ou aumento de peso neste período, é possível até mesmo evitar as gripes e resfriados com alimentação. A nutricionista explica que os alimentos certos têm a capacidade de melhorar a imunidade, reduzindo as inflamações das células. A nutrição ela tem um papel muito importante na imunidade, na melhora da imunidade ou uma má nutrição na piora da imunidade. Então, um paciente que está estável nutricionalmente e com uma alimentação saudável tem muito mais chance de evoluir e passar o inverno sem pegar nenhuma gripe, nenhum resfriado. A nutricionista mostrou na prática uma refeição ideal para esta época do ano. As folhas verdes são fundamentais nesse momento. São fundamentais por elas serem prebióticas, serem fontes de fibras e auxiliar também a colonização de boas bactérias no intestino. Tem que ter uma porção adequada, vários tipos. Nós vamos tentar manter metade do prato com fonte de folhosos. Aqui também a gente já pensa na cenoura como fonte de beta-caroteno. O beta-caroteno também auxilia nesse processo anti-inflamatório. É um vitâmero da vitamina A, é um derivado da vitamina A e ele é um alimento antioxidante. E tanto faz cru ou cozido? Se for optar, melhor o cru. A gente não precisa ter medo de usar a beterraba e a cenoura porque é calórico, enfim, porque a quantidade de açúcar dela é bem menor do que um pão ou uma massa ou um arroz. E para temperar a salada, o que você recomenda? Eu recomendo então um azeite de oliva, né? Para ter uma fonte tanto de ácidos graxos poliinsaturados, que também vão atuar de forma anti-inflamatória, como fonte de vitamina E também. Né? Então a gente pode regar. E sal? Dá para colocar um pouquinho? Eu não recomendo o sal adicional, porque no alimento já tem sal intrínseco e na cocção já foi adicionado sal. Aqui
Dos amiláceos, dos carboidratos, eu preferiria o arroz integral, então, por ser rico em fibra e também ser um alimento, então, prebiótico. Se tivesse, por exemplo, aqui um bife de fígado, eu iria para o bife de fígado, porque vai ajudar mais ainda a nossa imunidade. Mas nesse caso, eu iria para a carne vermelha. Porque o peixe está frito. E também porque a carne vermelha é uma excelente fonte de ferro absorvível, ferro pronto para absorver, que é o ferro M. Aqui a gente vai montar um prato super saudável e adequado. Eu tenho que pensar que o meu organismo tem que ter capacidade de absorver, tem que ter biodisponibilidade desses nutrientes. E a gente tem que evitar ao máximo alimentos que façam com que eu não absorva. Por exemplo, o refrigerante, como, por exemplo, consumir um alimento ultraprocessado junto, porque vai diminuir a absorção desses nutrientes. Este pode ser considerado prato anti-gripe, anti-resfriado. Protege o organismo contra essa circulação de vírus e bactérias. Agora, de nada adianta comer o prato ideal e depois tomar o famoso cafezinho, porque aqui contém substâncias que impedem a absorção dos nutrientes. Bom mesmo é tomar um pouco de água, mas só depois de terminar a refeição. É que, segundo a nutricionista, a cafeína é antinutricional e dificulta a absorção, principalmente do ferro, presente nas folhas verdes e carne vermelha. Carolina também alerta para a importância dos probióticos e prebióticos, que ajudam a povoar o intestino com bactérias boas e melhoram a imunidade. Os probióticos a gente tem como principal exemplo seria o iogurte natural, porque em função da fermentação. Aí nós temos também hoje um pouco mais divulgado que seria o kefir, a kombucha que está iniciando agora, o líquido da kombucha. E os alimentos prebióticos então vão ser as fibras alimentares, como a gente pegou as saladas, enfim, e também que está se iniciando agora o consumo, mas que é bem estudada, que é a batata Yacon, porque ela é rica em inulina e frutoligosacarídeos, que são os principais prebióticos que existem. 14 pessoas morreram de febre amarela no Brasil desde o dia 1º de janeiro deste ano. Nenhum caso foi registrado aqui no Rio Grande do Sul, mas um deles foi perto, em Santa Catarina. Pensando em evitar que essa doença chegue aqui na região, a Secretaria de Saúde do Estado adotou várias medidas. Uma delas é o censo vacinal da febre amarela nas áreas rurais. Olha só como funciona. A programação do censo vacinal começou no distrito de Bela Vista. Aqui são esperados mais de 300 moradores. A ideia, além de fazer um levantamento, é vacinar as pessoas que ainda não foram imunizadas contra a febre amarela. Na verdade, a gente está fazendo essa ação pela situação do risco de febre amarela, que está acontecendo, então, já aconteceu no estado de Santa Catarina, então o estado do Rio Grande do Sul está se precavendo, e tomando essa medida, então, de prevenção, preventivamente. Então, é um censo porque, na verdade, a atividade prevê, então, quem está vacinado e quem não está vacinado, a gente precisa saber. Então, por isso que é um censo, na verdade, e não é uma campanha em si. É um censo, então, vacinal para que a gente possa, de fato, saber quem está hoje na área rural, quem está vacinado, quem não está e quem está sendo vacinado hoje pela equipe então de saúde. A febre amarela é um vírus transmitido pela picada do Aedes aegypti e tem 2 ciclos de transmissão. O silvestre, quando se tem transmissão em áreas rurais e de floresta, e o urbano. A vacina é o principal meio de prevenção. Há um tempo, ela passou a ser dose única para crianças de 9 meses a pessoas com 59 anos. Quem tem mais que essa idade e não se vacinou, precisa passar por uma avaliação médica que autorize a imunização, que é oferecida de graça pelo SUS nos postos de vacinação. A importância é que a gente vai adquirir uma imunidade, para essa doença, então, porque na verdade a única forma, na verdade, de prevenção, além de cuidar dos criadouros, dos mosquitos, dos insetos, é a vacina, Então, para esse fim que a gente está fazendo essa ação. Para os moradores das áreas rurais passarem pela reavaliação, é preciso ir até o ambulatório na data agendada com a carteira de vacinação, cartão do SUS e CPF. Já quem mora no perímetro urbano pode procurar a central de vacinas.
É importante que a comunidade em geral, então, já procure, né, estar atualizado com essa vacina, né? Claro que nesse momento a gente está trabalhando muito a área rural, né, pela questão de deslocamento das pessoas, então a gente pede que a população, né, que a gente vai estar atendendo nesses dias, compareça nos locais agendados para que a gente possa também, então, estar levando essa proteção para eles, né? É bem importante. Segue até o dia 22, então, para que a gente possa estar atingindo, então, toda essa área rural, né, que é muito extensa do nosso município, então a gente pede a colaboração da comunidade. Segure um pouquinho o botãozinho, pronto, está protegido. E amanhã o censo será em Pulador, das 8h30 da manhã até as 2 da tarde. Bom, o restante da programação pode ser conferida no site da Prefeitura. O endereço é esse que aparece aí na tela. O novo edital do transporte público de Passo Fundo foi lançado esta semana e com novidades em relação ao anterior. Quem vai nos falar a respeito é o procurador-geral do município, Adolfo Freitas. É depois do intervalo. Está suspenso desde ontem o atendimento no cartório eleitoral de Passo Fundo. O rompimento de uma tubulação no prédio onde está o cartório derrubou parte do forro e danificou documentos e urnas eletrônicas. Você confere aí na imagem. Bom, o atendimento ele fica suspenso por uma questão de segurança e até a emissão de pareceres técnicos de eletricistas e também dos bombeiros. O plenário da Câmara dos Deputados realiza hoje sessões extraordinárias para continuar a votação da reforma da Previdência. O texto base da proposta foi aprovado ontem à noite por 379 votos em primeiro turno. 131 deputados votaram contra. Deputados ainda vão analisar destaques que podem alterar pontos do texto. E são estes destaques que serão votados ao longo desta quinta-feira. A reforma ainda precisa ser aprovada em segundo turno, para depois, então, seguir ao Senado, onde passa por um novo processo de análise. A Prefeitura de Passo Fundo lançou ontem um novo edital para o transporte público do município. O novo certame tem algumas diferenças em relação ao primeiro, publicado ainda em 2017 e que acabou suspenso judicialmente e cancelado pelo próprio município em 2018, atendendo a orientações do Tribunal de Contas do Estado. Bom, uma destas mudanças é a não participação da Codepas no processo licitatório. E toda vez que a gente fala em transporte público de uma cidade, movimenta a vida de milhares de pessoas. Por isso, para explicar melhor, nós convidamos o procurador-geral do município, Adolfo Freitas. Seja muito bem-vindo, doutor Adolfo, à Hora da Notícia. Eu começo já lhe perguntando por que é que a Codepas ficou de fora desse novo edital. Vamos lá, Thaís. Ficou de fora por uma série de fatores, né? A Codepas é uma empresa pública, cujo maior acionista é o município de Passo Fundo. E entre a publicação do primeiro edital, onde nós teríamos a participação da Codepas, e a publicação desse último edital, houveram alterações no cenário do transporte coletivo. A Codepas é uma empresa que historicamente tem dificuldades financeiras e recentemente foi feito um estudo da inviabilidade econômica da Codepas participar do novo edital do transporte coletivo. Isso significa o fechamento da Codepas? Não, absolutamente. Significa o encerramento das atividades de forma gradativa do transporte coletivo de passageiros. A Codepas não vai ser fechada. Ela seguiria prestando outros serviços, como o recolhimento de lixo, por exemplo. A Codepas trabalha numa parte do recolhimento do lixo urbano, né, dos resíduos, né, conternizados. Ela também faz o transbordo do lixo até um aterro e ela trabalha com os parquímetros e outras atividades. Doutor Adolfo, como ficam os trabalhadores, estes servidores da Codepas? Bom, essa é a nossa maior preocupação hoje, né? Primeiro que o serviço de transporte coletivo prestado pela Codepas, ele só vai se encerrar quando iniciar um novo serviço de transporte coletivo. Isso demora pelo menos 8, 10 meses, né? É um processo longo, então não vai ser imediatamente. Neste período, por determinação do prefeito, nós estamos fazendo estudos, né, para que esses trabalhadores tenham os seus direitos respeitados. Bom, esgotadas as questões da Codepas, a gente quer saber quais as mudanças neste edital publicado ontem em relação ao anterior.
Bom, como você disse no início, esse novo edital ele decorre de uma decisão judicial e de uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, que verificaram algumas inconsistências no antigo edital. O município resolveu não recorrer disso, resolveu atender as determinações, porque entendemos que tecnicamente elas eram relevantes e fizemos algumas alterações para adaptação a essas determinações. Como quais, por exemplo? Nós esclarecemos algumas questões que não estavam tecnicamente bem esclarecidas no antigo edital. Por exemplo, a fórmula de cálculo da tarifa, que ela estava prevista, mas ela não estava tecnicamente como entende o tribunal que deva ser. Também a alteração do ônibus, do motor do ônibus, né? Que havia uma previsão que ele poderia ser traseiro e dianteira, uma questão mais técnica, né? Mas nós definimos agora por um único só. E também essa questão da Codepas, né? Havia uma solicitação do Tribunal de Contas e do Ministério Público no antigo edital para saber qual efetivamente seria a participação da Codepas no transporte coletivo, considerando que os custos operacionais da Codepas e das empresas privadas são diferentes. Então isso tinha sido corrigido, mas houve uma orientação tanto do Ministério Público quanto do Tribunal de Contas que se verificasse a capacidade da Codepas de participar do transporte coletivo de passageiros. Para os passageiros, duas mudanças bem significativas vêm pela frente, a bilhetagem eletrônica e também a passagem integrada. Sim, isso é uma tendência, né? Não vai se eliminar a figura do cobrador, mas a bilhetagem eletrônica é importante porque ela traz segurança para o sistema, ela traz segurança para os próprios trabalhadores, é muito alto o índice de assalto a ônibus, né? Nós estamos convivendo com isso não traz uma proteção, seja o usuário do transporte coletivo, seja os trabalhadores. Então, isso é muito importante. As passagens utilizadas no mês inteiro, por exemplo, estarão incorporadas em um cartão. Você passa o cartão, para quem não conhece o processo, é dessa forma que vai funcionar em breve em Passo Fundo. Exatamente. Não vai iniciar imediatamente com o cartão, porque nós temos um sem número de passageiros, como se chama, no mercado, né? Então, nós teremos um período de transição, onde aquelas pessoas que têm a passaginha será respeitado, vai ser uma forma gradual de troca, né? Mas depois, no final, vai se aceitar o pagamento em dinheiro, mas também e principalmente vai se buscar o uso do cartão. Estimular o cartão. Exatamente. Passagem integrada, rapidamente também, para quem não conhece, é aquela que ao pagar, ao adquirir uma passagem, utilizar, você por um determinado período pode pegar outro ônibus. Essa talvez seja a grande novidade do novo modelo de transporte coletivo, né? Hoje as pessoas que precisam usar 2 ônibus, por exemplo, elas pagam 2 passagens. Pelo modelo, a previsão da passagem integrada, num determinado período entre desembarcar e embarcar num outro ônibus, a pessoa vai usar somente uma passagem. Bom, o que acontece agora é a abertura dos envelopes dentro de 30 dias. O menor preço ganha esta licitação. Sim, o modelo de licitação do transporte coletivo de Passo Fundo é a menor tarifa. Isso ocorre em 30 dias, a abertura das propostas. O prazo mínimo de ficar aberto o edital é 30 dias. Nós esperamos que em 30 dias, esclarecidas as dúvidas de quem pretende ou não concorrer, eventuais decisões judiciais, que a gente espera que não ocorra, nós pretendemos no dia 12 de agosto abrir os envelopes das tarifas. Que bacana. E a gente vai seguir aí acompanhando esse assunto. Muitíssimo obrigada pelas informações e bom trabalho. Muito obrigado. Obrigada. E olha, se você tem uma ideia inovadora ou é um empreendedor que precisa de incentivo, então confere aí essa oportunidade que está sendo oferecida através do programa Centelha RS. Esse programa vai oferecer capacitações, recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios de sucesso. Mais de R$ 1.800.000 estão disponíveis para até 50 ideias inovadoras. Veja só. Eu estou aqui para fazer um convite e para apresentar o programa Centelha. Esse é um programa da FAPERGS em parceria com o Badesul, o Sebrae e a Regimp. O objetivo é captar ideias inovadoras. Se você tiver uma ideia inovadora para o desenvolvimento de um novo produto, um novo negócio, inscreva a sua ideia. A inscrição é feita através do site e é um processo bastante simples. Qualquer pessoa pode se inscrever. Pessoa física que não tem ainda empresa constituída ou mesmo pessoa que já tem uma empresa constituída há menos de 12 meses. As ideias selecionadas receberão um apoio de até R$ 68.000, mas o prazo é curto. A inscrição vai até dia 18 de julho.
Participe! E o frio intenso deu uma trégua. A quinta-feira começou com 10 graus, mas essa temperatura um pouquinho mais alta é por pouco tempo. O fim de semana deve ser de chuva e aí em seguida a temperatura vai cair novamente. Olha só os detalhes então na previsão para os 2 próximos dias. Na sexta-feira, sol com nuvens, não chove. A mínima de 11 e a máxima de 22 graus. No sábado, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 12 e a máxima de 22 graus. A gente mostra agora como estão as condições de um espaço para se alimentar, dormir e ter a possibilidade de um recomeço na cidade de Passo Fundo. Nós estamos falando da Casa de Passagem, um espaço oferecido pela Prefeitura de Passo Fundo para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Um espaço de acolhimento para quem não consegue garantir as necessidades básicas. A Casa de Passagem Madre Teresa de Calcutá recebe pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Casa de Passagem ela é uma casa que já existe há muitos anos e acolhe pessoas que estão em situação de rua e transeuntes que vêm de várias regiões aqui, tanto do Rio Grande do Sul como do Brasil, né? E eles são acolhidos, então, com a pernoite, o banho, a alimentação, recebem um material de higiene, né, para que ele faça a sua higiene, e eles permanecem aqui num período curto, temporário, que é o objetivo da casa, mas sempre com a dignidade mínima, que é o que o Sistema Único de Assistência Social nos orienta para que possamos ter essa estada das pessoas que necessitam, né? A casa funciona 24 horas e teve aumento entre 15% e 20% na procura este ano em relação ao ano passado. A Casa de Passagem ela é um espaço garantidor do direito e da dignidade das pessoas. E com certeza esta casa, oferecendo 30 vagas, um espaço público, política pública, é decisão política, é investimento público. Se esta casa não tivesse com certeza essas 30 pessoas, muito provavelmente estariam na rua, estariam perambulando, estariam causando problemas para si e para a nossa cidade. Então ela é de vital importância para o bem-estar das pessoas em necessidade e para o bem-estar da cidade. Aqueles que não querem pernoitar ainda têm direito ao café da manhã, almoço, janta e ceia. Em 2018, a Casa de Passagem serviu 21 mil refeições. Além destes serviços, a casa também oferece acompanhamento. A gente procura acolher a todos aqueles que necessitam. Então, normalmente a gente orienta que eles tenham o seu cadastro e aqueles que não têm, por estarem em situação de rua, a gente orienta como eles devem proceder esse cadastro, que é feito um cadastro único, para que eles possam ser avaliados, ter um acompanhamento e saírem dessa situação que eles estão vivendo naquele momento. Hoje a gente fica por aqui. Aproveita para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. A UPF TV está no Instagram, no YouTube, no Facebook. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30, com outras informações. Até lá!